Fala galera, beleza? E aí? Dá pra ver a bandeirinha aí balançando? E aí? Bom galera, esse dia a gente foi, né, esse final de semana pra Sandbanks. Vocês já viram, quem acompanha o canal já viu os vídeos que eu já fiz lá. E até fiz uma livezinha no Facebook. E passei para ir para Sandbanks, você tem que passar por uma reserva indígena. E essa reserva, ela... Engraçado que, aliás, todas, né? Aqui perto de casa também tem uma. E os índios, eles vendem tudo que é restritivo aqui. Eles vendem porque eles não pagam imposto, eles não têm essa parada de imposto, de pagar tributos, né, que nem a gente tem. Eles são isentos disso tudo, porque são índios, porque moravam aqui antes, né? Porque aquela coisa, né? Aquela coisa que eu tô querendo fazer no Brasil. Mas a estrada passa dentro da terra deles e tal, e eles nunca vi ninguém fechar a estrada por causa disso. Já até teve uma vez uma grevezinha aí que eles estavam reclamando não sei do que aí, acho que queriam fazer a manutenção da ponte lá com a mão de obra deles e o governo bancasse isso, né? Então eles fecharam a estrada, não sei o que. Mas, do mais, eles são trabalhadores, não são acomodados. Eles têm cassino, tudo que é errado tem na terra deles. Mas eles trabalham, entendeu? E não é errado, na verdade, para eles, porque eles têm direito. Então é um paradoxo aí no negócio. Eu sei que eles já deviam vender maconha há muito tempo. Só que eles não faziam propaganda. Quando você passa na rua, na estrada, né, no território deles, a gente consegue ver, eles botam as placas grandonas, assim, venda tabaco. E não tem problema de fazerem propaganda para tabaco, bebidas, e até aquele K-Cups, né, de café eles vendem, tudo mais barato, porque gasolina é mais barata, sabe lá. Agora a gente não sabe a procedência, não sabe se é uma boa gasolina, mas é mais barato. E eles fazem isso e nunca tem problema. A polícia fica, às vezes, fora do território indígena esperando alguém passar e dar o perdido para ver se comprou alguma coisa ilícita, né, no território indígena. Então essa é a parada dos índios, né? E agora, quando a gente foi para Sandbanks, as placas de tabaco sumiram. Agora é só placa de maconha, só marihuana, tá boa. Os caras falando lá, orgânica, de alta qualidade, todo tipo de propaganda que você imaginar. O tabaco já era, o tabaco já não vende. Mas eu tenho por mim que isso já vendia há muito tempo, né? Só que eles não podiam fazer propaganda, mas que já deviam vender, já deviam. Como é que eles já tinham tudo pronto? Como é que já tinham todo esse comércio, essa distribuição pronta para vender, assim, logo depois, no dia seguinte da aprovação, né? É meio esquisito, né? Claro que eles já tinham isso tudo pronto. E é muito engraçado isso. Então os caras... Eu botei a foto no Instagram e no Facebook de uma placa da estrada lá que eu tirei. E isso, vocês verem, agora voltando, né, indo pro Brasil agora, né? O Roraima reclama muito que não tem energia elétrica, que a energia elétrica que eles compram é lá da Venezuela, e eles têm muita termoelétrica, que são controlados por políticos, né? Como é que pode falar? Que são os coronéis, né? A gente até sabe quem é, né? O super coronel lá, né? O famoso Caju da Odebrecht. E esses caras, como é que fala? Eles manipularam tanto Roraima. Engraçado, Roraima eu acho que deveria ser um exemplo do que não fazer, porque o Brasil está indo por esse lado. A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue fazer o Brasil andar
por causa de demarcação indígena, por causa dessas paradas. Ah, você não gosta de ser indiofóbico, sei lá, você não gosta de índio, não sei o quê. Não. Um país, o povo que está dentro do país é do país, assim, o povo é daquele país. Não existe um povo paralelo dentro de um país, não deve existir, né? E os índios, os governos que querem controlar, não deixar as pessoas, né, crescerem, não deixar o país crescer, eles fazem isso, eles bancam o quê? Eles bancam todo tipo de coisa que atravanca o progresso. E os índios são os astravancadores de progresso do Brasil e de qualquer outro lugar. No caso aqui não, porque os caras trabalham. Mas no caso do Brasil, os caras fecham e você não consegue. E na verdade eles são manipulados por uma empresa pública, né, de capital bancado pelo governo, que é a tal da FUNAI, e que é toda cheia de gente pendurada lá, né, toda pilhada de pessoas indicadas, né, por partidos políticos. E a FUNAI age como cão de guarda de uma causa que não existe. Então, tipo, os caras, você não pode fazer uma estrada sem que tenha aprovação da FUNAI. Aí entra esse lance de meio ambiente, que entra lá o IBAMA também, aí tem que ter licença ambiental e não sei o que. Aí você faz a licença ambiental, aí demora anos para a licença sair. Quando sai, você aí descobre que você tem que fazer uma outra licença. A FUNAI também tem que liberar, aí demora anos para sair. Quando sai, a primeira que você fez licença ambiental expira, você tem que fazer de novo, e são milhões de gastos em papel. E o Brasil não anda. E você não consegue, Roraima, voltando a Roraima, eles conseguiram fazer um muro do Trump lá, o muro que separa o Brasil de Roraima. Então o Brasil está separado de Roraima por um muro de demarcações indígenas, quilombolas e coisas de meio ambiente. Ou seja, para você rasgar a floresta e passar uma linha de transmissão lá para interligar Roraima com o Brasil, não pode. Não pode, porque o outro lá manda, não pode. Por que não pode, amigo? É isso que eu acho absurdo. Você, no seu país, não poder exercer a Constituição, que é o direito de ir e vir, né? O Brasil de todos. Cadê? Como é que o Brasil é de todos se Roraima, por exemplo, não pode receber energia elétrica? Por causa de demarcações indígenas. E aí tem que fazer um monte de licença. Aí tem lá, o cara faz a licença, aí quando começa a construir, descobre que tem um parque arqueológico, aí tem que fazer uma curva. Pô, a curva vai custar o dobro do valor inicial da obra. Aí descobre que tem uma caverna, aí descobre que tem não sei o que. Isso tudo vai emperrando, você não consegue terminar nada. Quando você consegue terminar uma estrada no Brasil, o que você começou a fazer já está deteriorado, já tem que refazer. Ou já está obsoleto, já não dá mais vazão. Então, são duas coisas. O planejamento, que você não planeja para anos, né? Porque quando construíram a ponte de Niterói, os militares construíram, eles fizeram planejamento para muitos anos. E as pessoas daquela época, os esquerdistas daquela época, reclamavam, bradavam, falando que era megalomania, que aquela ponte era muito, muito larga, para que aquilo tudo, que não tinha tanto carro assim no Rio. Agora vai lá pegar a ponte. Você não consegue andar 1 metro. E isso foi pensado para anos. Ou seja, o Rio de Janeiro, ligando com Niterói, já deveria ter pelo menos uma segunda ponte, ou um mergulhão, não sei. Mas se você pensar em Manhattan, por exemplo, Manhattan é como se fosse uma ilha, né? Uma península. E tem um monte de ponte que liga como é que fala? A área de Long Beach, e que liga
outro estado lá que eu esqueci o nome sempre. Então, tem um monte de ponte, né? Uma tem pedágio, outra não, aí tem o túnel, que os caras foram fazendo várias coisas. Não deu vazão, faz o túnel, não deu vazão, faz a ponte, o metrô passa por baixo. Então isso aqui em Montreal, cara, a gente está falando de um país que tem 30 milhões de habitantes, país inteiro. Aqui em Montreal, acho que a população não passa, toda Montreal, assim, grande Montreal, não passa de 10 milhões, não passa. Mas, para você atravessar a ponte pro outro lado do rio, já tem, como é que fala? Tem umas 3 pontes. Então, galera, fiquem com Deus, um abraço, sucesso, fui.